assim, Samuel, uma coisa que é também bem recorrente com relação à declaração, e eu acabei de mencionar, que é como o fisco enxerga a questão dos dependentes. E um problema muito comum que eu já vivenciei, inclusive, é quando você tem uma família, por exemplo, irmãos, né, ou às vezes marido e mulher, assim, com relação a filhos, ou irmãos com relação aos pais, quando são dependentes. E aí a questão é, todos podem declarar, assim, mas é que eu ajudo meu pai um pouquinho, meu outro irmão ajuda um pouquinho, então ele é dependente dos dois, ou mesma coisa do filho, né? Então o casal cuida do filho, então aí os dois se sentem nesse direito, né, de declarar o filho como dependente, enfim. Então como é que fica numa situação em que você tem um dependente, ou dois, três dependentes, e alguns ali que geram essa questão de curadoria ou de tutela dessas pessoas? Como é que fica perante o fisco? Ah, boa pergunta. Bom, é uma briga boa. Essa briga só perde para a questão da herança. Quem vai ficar com a herança dos pais, né? Então, assim, é, digamos que o idoso, ou o casal de idoso, ou apenas a mãe ou o pai, ela tenha dois, três filhos que façam, que são os cuidadores deles, é necessário determinar apenas um que será o responsável tributário dessa pessoa, ou desse casal. Então, assim, digamos que tenha três irmãos. Os três irmãos precisam definir quem que vai ser o responsável, no caso. O interessante é citar que é o seguinte: esse também é um cruzamento de dados automático da Receita. Muitas das vezes esses irmãos não se conversam e ambos declaram seus pais em declarações diferentes. Bateu na Receita, já toca o sino vermelho lá e só a declaração ela já está na malha fina. Então isso acontece bastante, viu? E a questão dos filhos, o casal ele precisa fazer um planejamento tributário. Poxa, quem que é melhor? Qual que é a melhor opção? De repente você tem um salário melhor, você paga um imposto de renda maior que o meu. Poxa, declaro nosso filho e aí, querendo ou não, o casal vai ter um benefício fiscal disso, né? Então acaba reduzindo a carga tributária com a declaração desse dependente. Isso que é bem interessante. Eu também já fui procurado por algumas pessoas com esse exato problema, né? Até por isso que eu mencionei a questão do casal. Uma vez eu tinha um cliente de uma empresa que ele me pediu para orientar com relação ao imposto de renda dele, né? Eu não sou, eu não faço isso, né, como uma atividade profissional, né? Então eu não tenho esse tipo de atendimento, mas para os meus clientes ali, às vezes da advocacia, enfim, que tem uma dificuldade e isso acaba até gerando impacto nas suas atividades empresariais, né? Isso é uma conversa para uma outra live, mas tem muito empresário que mistura, né, o patrimônio da empresa com o patrimônio pessoal, enfim. Então, nós, como advogados, nós temos que analisar tudo, né? Então, às vezes, até o patrimônio pessoal, o patrimônio da empresa, para verificar qual a melhor solução. E uma vez um cliente, aliás, não só um, né, algumas situações, mas esse foi bem específico, ele estava com dificuldade porque ele havia feito a declaração do filho do casal e a esposa também o fez. E aí, quando eu chequei e fui confrontar essas relações, eu falei, nossa, eu verifiquei facilmente, a Receita Federal vai verificar. E aí a resposta dele foi muito singela. E olha que ele era uma pessoa hiper esclarecida, né? Formação profissional, muitos anos de experiência, tudo isso. Mas a criança, eu custeio as despesas, a minha esposa também custeia. Então, essa criança, ela é dependente dos dois. Aí eu falei, não, eu concordo absolutamente, você tem toda a razão. Só que uma coisa é a dependência civil que estabelece nessa relação, e outra coisa é uma dependência tributária. Então, o fisco, ele não tem coração, eu falei para ele, né? Eu falei assim, a Receita Federal não vai falar que bonitinho, os pais cuidam da criança, os irmãos cuidam do pai, então vamos tudo socializar essa restituição. Não, o fisco, ele tem um olhar muito pragmático com relação a esse assunto. E aí eu falei para ele, vai dar problema. E deu problema. E aí ele teve que fazer toda a regularização com relação a essa questão.
teve que devolver o que ele restituiu indevidamente e somente assim ele teve o seu CPF regularizado. E um problema muito grande, Samuel, eu não sei se a gente iria falar disso mais para frente, mas de qualquer forma, aproveitando, né, que aí já é um pouco do meu conhecimento, muitas pessoas, elas pensam que, mas qual seria então o problema de não ter feito a declaração? Só o meu CPF ser bloqueado, né? Então a pessoa já minimiza o problema. Só o meu CPF ser bloqueado, a questão do seu CPF, ela pode ser muito impactante para a sua vida pessoal, né? Então, por exemplo, se você pretende desenvolver uma atividade econômica, então se você pretende abrir uma empresa, se você não está com o CPF regularizado, você não consegue, de repente, abrir a sua empresa. Se você pretende viajar para fora do país, você precisa tirar o passaporte, se o CPF não está regularizado, você não consegue tirar o seu passaporte. Tá? Agora, mudando, se de repente você quer prestar concurso público, a mesma coisa. Então, se você quer ingressar numa universidade, então, assim, a restrição do CPF, ela gera um impacto para a sua vida gigantesca, tá? Então, se você vai comprar um imóvel, qualquer coisa. E não é que eu estou feliz com isso, eu acho legal. Não, é uma questão que o Estado ele precisa, como eu já mencionei anteriormente, arrecadar, e se ele não cria uma conexão de forças para obrigá-lo nessa declaração com relação a isso, ele imagina que a população não faria. Então, por isso que ele cria esse sistema. Nós, como eu já disse, não quer dizer que nós concordamos com esse tipo de prática, pelo menos eu não sou adepto, mas a gente vive nesse sistema, e esse sistema usa dessas armas, e nós temos aqui armas contrárias. Né? Ninguém quer fazer revolução, ninguém quer gerar um mas nós queremos usar das possibilidades legais, aquilo que o Estado também permite, para que haja um benefício para vocês, né? Eu, na minha condição de consultor jurídico, o Samuel, na condição de consultor contábil, a gente consegue visualizar algumas ferramentas que geram auxílio, né? E é isso que a gente vai tentar também trazer nesse vídeo, né? Algumas dicas, então, como é que deve ser feito, e o Samuel bem trouxe, né? Quando você tem um casal, ao invés de brigar com relação a isso, porque como a gente já falou, é questão do sistema, é respirar fundo, né? E identificar quem que é o que mais recebe, quem que é o que mais, de repente, tem retenção do imposto de renda na fonte. Então, vamos alocar as despesas todas dessa criança para essa pessoa. Então, o pagamento da escola, canalizar nessa pessoa, o pagamento do plano de saúde, essa pessoa que é responsável, com relação até a própria declaração como dependente. Então, a restituição para o casal vai acabar sendo mais interessante dessa forma. E aí você evita ter um problema com o fisco e ainda sai com benefício tributário. Então, é assim que pelo menos eu enxergo essa situação. Não sei se o Samuel quer completar esse assunto aí. Também compartilho dessa mesma opinião. Em conjunto a gente chega, vai mais longe, né, Leonardo? Esse é o ditado, né? Se você quer ir longe, você precisa ir acompanhado, né? Então, compartilho desse mesmo sentimento. E aí, Leonardo, voltando à questão lá do cruzamento de dados, CPF bloqueado, esse dia eu peguei um caso que confesso que eu fiquei assim, sabe aquele sentimento de, poxa, como é que o Estado fez isso? O Estado é uma máquina, ele precisa, como já foi comentado, ele precisa arrecadar. Então eu recebi uma ligação de uma senhora, a senhora até simples, humilde, sabe? Poxa, eu preciso da sua ajuda porque eu tive o CPF bloqueado, eu não sei por quê. Eu fui retirar o remédio no posto de saúde e eu não consigo fazer a retirada desse remédio porque o meu CPF está bloqueado. Você pode me ajudar? Aí pedi os dados delas, consultei na Receita Federal, eu sei que ela tinha uma pendência de 2016. Aí já fazendo um link na questão dos 5 anos, né? Ou seja, a Receita deixou para cobrar em 2021, algo que era de 2016. Então aí colocamos o CPF dela em dia e depois de alguns dias ela conseguiu pegar o remédio. Ou seja, então eles estão cercando de todas as formas poxa, até um remédio que talvez seria para a sobrevivência dela, seria para a saúde dela, lhe foi negado pelo CPF bloqueado. É que bem interessante, né? Porque aqui eu ponderei coisas um pouco mais impactantes, né? Então eu falei de viagem, eu falei de abertura de negócios, eu falei de aquisição de imóveis, né? E o Samuel trouxe um problema que pode impactar mais ainda as pessoas. Né? Então, às vezes, até um simples remédio, né, que vem de um programa social, né, que você, em algumas farmácias populares,
vai solicitar esse remédio, que é um programa do SUS, eu não sei exatamente como funciona, eu sei que algumas farmácias fornecem esse medicamento, e eu sei que a pessoa vai com provavelmente a receita médica e o seu CPF, né? E se o CPF não está regularizado, o Estado não fornece medicamento. Então, é uma forma também do Estado, conforme eu já mencionei, exigir que as pessoas estejam regulares. Então, eu lhe forneço o medicamento, ou a baixo custo, ou gratuitamente, né, entre aspas, desde que você forneça o seu CPF. Para quê? Para saber se você está declarando imposto de renda. Então, às vezes, são pessoas que são aposentadas, né? Então, tem muito disso, tá, Samanta? Pessoa aposentada acha que não precisa declarar imposto de renda. Às vezes a pessoa está desempregada, né? A pessoa fala, mas eu estou desempregado, por que eu tenho que declarar imposto de renda? Né? Porque a pessoa vincula a renda a rendimento mensal fixo. Então, isso também é um equívoco do brasileiro. Então, quando a gente fala em imposto de renda, nós não estamos falando só de um rendimento fixo assalariado, né? Nós estamos falando, de repente, de patrimônio. Então, você tem que verificar, você não tem renda mensal, mas você tem patrimônio, você tem imóveis, você tem poupança, você tem ações, você tem recebeu uma herança de repente. Então, existem diversos fatores que a Receita Federal, né, assim, por meio, logicamente, da legislação tributária, considera rendimento não só salário, né? Então, existem outras coisas. Então, por isso que eu costumo mencionar, não estou aqui para vender consultoria, não tem nada a ver com isso, né? Até recomendo que vocês procurem sempre um contador, um advogado da confiança de vocês, mas aqui o objetivo é conscientizá-los com relação a essas dificuldades, sim, elas existem, mas também trazer aqui algumas soluções que possam, de alguma forma, minimizar esses impactos, tá? Então, esse é o objetivo.